Qual é a natureza humana? Já afirmaram que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Tem quem diga que a natureza do homem é corrompida na essência. A gente pode passar horas discutindo as mais diferentes naturezas humanas que foram apontadas ao longo da história do pensamento. Mas nesse vídeo aqui eu quero enfatizar uma em específico, pelo impacto que ela cria na sua vida, pela praticidade que ela tem, sobre como você vive e conduz o seu dia a dia. A natureza humana é programabilidade. Essa palavra complicada, embolada, é para poder dizer que a natureza humana é programável. E por isso que você viu lavagem cerebral na thumb como eu botei. E eu espero que tenha deixado mesmo isso como está no planejamento, porque senão, enfim, vai ficar agora só na imaginação de vocês. Todas essas visões sobre a natureza humana são válidas em algumas medidas, umas mais do que outras, mas essa que eu vou discutir aqui hoje com você, não é que ela é mais certa que as outras. Eu só estou fazendo um recorte de uma parte do que compõe a natureza humana e eu vou dar uma ênfase nela. Então, essa parte da natureza humana, essa nossa natureza de ser programável, tem um impacto visível na nossa vida. Porque você reage como você reage ao mundo, às coisas que acontecem na sua vida, pela programação que você recebeu. A tua cultura te ensinou que certas coisas são nojentas, que certas coisas são bonitas, que certas coisas são admiráveis, que certas coisas devem ser rejeitadas. Então, basicamente, a gente sofre com o que a gente sofre por conta da nossa natureza, por conta do como a gente foi programado para lidar com a vida. Eu não estou querendo dizer que não existe sofrimento no mundo, porque o sofrimento é universal. Mas a forma como o ser humano sofre, a forma como o ser humano atravessa a vida, dá um tempero diferente ao sofrimento. Porque por conta da nossa capacidade de imaginar o passado, porque o nosso passado é quase que uma imaginação, e o nosso futuro, a gente sofre em linhas de tempos que nem existe, que acrescentam coisas além. A gente sofre de antecedência, a gente sofre depois de já ter pagado o preço do nosso erro. E tudo isso prende a gente numa forma de lidar com o mundo que machuca a gente, mas porque todo mundo está sendo machucado dessa mesma forma, a gente não percebe que existem outras formas de viver. Então por isso que eu quero enfatizar a importância do entendimento da nossa natureza como programabilidade. Como a gente é programado desde que a gente nasce, porque está na essência do que é ser humano a programação. Eu não sei se você já leu livros como Homo Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e lá o Yuval Harari ele fala um pouco dessa programação. Em outro livro também, que eu cito o tempo todo aqui no canal, e que eu fiz um vídeo só para ele, que é a História da Consciência, a História das Origens da Consciência, lá ele também pontua sobre esse caráter de programação que a gente tem na nossa natureza. A gente precisa ser programado. Uma das coisas que mostra isso pra gente são os tipos de inteligência que a gente encontra na natureza. Eu encontrei um livro que o cara fala um pouco de uma história da inteligência. Pena que o livro está em inglês, mas eu vou resumir aqui para você pegar o ponto. Uma das formas de inteligência mais basadas na natureza é uma inteligência que detecta prazer e sofrimento. Uma minhoca possui esse tipo de inteligência. Ela tem meio que um, entre aspas, nariz, que ela sente o cheiro de onde tem comida e ela se aproxima naquela direção. Ou ela sente o cheiro de um predador, de um perigo, e ela se afasta daquela direção. É isso. O cérebro dela, a inteligência dela, gira em torno de executar isso. Ela não aprende nada novo. Ela não muda os comportamentos delas. Ela ou se aproxima da comida, ou se afasta de um predador. Um outro passo que a inteligência deu é na capacidade do animal poder aprender com a própria experiência. Então ele ganha um reforço quando ele realiza um ato que dá comida para ele, que gera um prazer. E através desse mecanismo de prazer, ele vai treinando através das próprias habilidades dele. Então se ele descobre que toda vez que ele sobe uma árvore e consegue comida, aquilo ali gera um prazer que faz ele, através da experiência dele, criar uma espécie de intuição que faz ele repetir aquela ação. Então ele vai mudando o comportamento ao longo da própria vida através dessa capacidade de perceber que ações trouxe vantagens para ele. Aí um outro passo que a inteligência deu foi através da simulação. A natureza conseguiu criar nos mamíferos a capacidade do animal simular a ação dele antes dela realizar.
Então tem um vídeo que é muito interessante de um rato correndo no laboratório, que você vê que ele chega num ponto, ele olha para um lado, olha para o outro, ele fica um tempo olhando e aí ele toma a decisão e ele vai para o outro lado. Isso é a mente dele correndo uma simulação, a capacidade de, através de experiências que eu tive, eu consigo reproduzir essas experiências na minha cabeça e deduzir o que tomar esse caminho vai trazer para mim. E se esse caminho vai me trazer algum prejuízo, e o outro parece que vai me trazer vantagem, eu sigo o que vai me trazer vantagem. A natureza chegou no nível de dar basicamente imaginação. Ela tornou alguns animais capazes de aprender com um cenário imaginário que ele não necessariamente viveu, mas que ele consegue deduzir o resultado do que aquele cenário vai levar para ele. E aí, para resumir, a gente chega no ser humano, onde a natureza desenvolveu um tipo de inteligência que a gente não encontra em nenhum outro animal. E essa inteligência tem a ver com a capacidade da gente aprender não só por prazer e desprazer, não só através da simulação das nossas experiências, mas aprender com a instrução que a gente recebe do outro. Então tá na natureza da inteligência humana o treinamento, a instrução, essa capacidade de eu te transmito uma informação e através do que eu te transmitir, você não precisa nem ter vivido aquilo. Você aprende, você adquire uma experiência e você toma novas decisões na sua vida a partir daquilo. E tudo isso veio graças à língua. Você tem noção da grandeza que esse tipo de inteligência proporciona? Quer dizer, o mundo humano demonstra isso em algum nível. Para você que ficou curioso sobre essa conversa sobre a história da inteligência, que eu particularmente sou fascinado nisso, eu vou deixar o link do livro e de um vídeo de um cara que meio que resumiu esse livro. Tá em inglês também, mas se você for muito interessado, eu tenho certeza que você vai adorar, porque, mano... Então é essa inteligência que permite a programabilidade, é essa inteligência que permite a cultura. E aí que conecta com o que o Yuval Harari fala no livro dele. Porque a cultura é essa coisa que é ensinada. E através da cultura dessas instruções, a gente se tornou capaz de alterar os nossos genes sem a gente precisar viver 1 milhão de anos, 100 milhões de anos para uma habilidade ser adquirida dentro da espécie humana. Se você para ver a história humana, você vê que a gente fica 100 milhões de anos com a construção das ferramentas, aquelas ferramentas de pedra. E em 10 mil anos, a gente saiu da agricultura para, um pedaço de vidro preto que fica carregando, que a gente fica carregando o tempo todo, que permite a gente se comunicar com outras pessoas, gravar um monte de coisa. É doideiro quando o ser humano evoluiu tecnicamente em 10 mil anos. Então a cultura permitiu a gente dar passos que nem os nossos próprios genes lidam bem, porque hoje a gente criou um mundo exterior que a gente sofre porque os nossos genes são adaptados para alguma parada e a nossa inteligência criou um outro mundo que é totalmente desconectado do que o nosso corpo foi projetado para viver. Ele vai acompanhando, mas num passo bem mais lento. E tudo isso só foi possível pela linguagem, pela capacidade de programação que a gente adquiriu, de ensinar um pro outro, ó, isso aqui é realidade. Como, por exemplo, dinheiro. Dinheiro nem existe, mano. Dinheiro é um acordo que a gente tem entre a gente e que a gente acordou que a gente vai acreditar nisso. E a gente passa a acreditar nisso. E aí você é programado a acreditar que dinheiro é uma coisa que existe e você sofre porque você não tem dinheiro. Se eu te der R$1 milhão e te largar no meio do deserto do Saara, você vai comer dinheiro? Percebe? A gente se mata, a gente sofre por uma ilusão. E a gente não percebe que a gente está batendo a cabeça por uma ilusão porque a gente não entende que é uma ilusão. A gente não entende que isso foi ensinado. Isso é um programa que foi instalado na gente. E que a gente pode desinstalar ele e instalar outro. Só que para isso a gente tem que entender essa nossa natureza. A gente tem que reconhecer que os nossos pais nos ensinaram coisas. O mundo nos ensinou coisa. Não porque eles são maus, não porque é uma grande piada de fazer uma pirâmide infinita de seres humanos que nascem para sofrer, mas porque a organização social humana necessitava a instrução do pequeno ser humano. O bebê nasce prematuro. Assim, prematuro comparado aos outros animais na natureza, que não anda, não fala, não tem nada. E ele precisa ser educado e precisa ser formado. E por conta da complexidade que os seres humanos adquiriram com a inteligência,
A gente precisa literalmente educar as crianças, porque senão elas não sabem como ser um adulto. Se você larga um ser humano no meio do mato, por mais que ele consiga andar, ele não vai saber o que fazer. Assim, ele vai saber o que fazer, mas a gente vai ver, tipo assim, a versão mais crua da natureza humana, e é dessa natureza agora, eu tô querendo dizer de outra parte da natureza humana, a versão mais crua da natureza humana vai estar numa desvantagem enorme, porque a nossa capacidade de trocar informação nos permitiu desenvolver uma inteligência e habilidades com relação ao mundo que você não desenvolve sozinho. Então todo o processo que a gente passa de redução na adolescência, porque quando a gente é criança a gente tem um potencial infinito, e aí os adultos, a sociedade precisa reduzir a gente para instruir a gente para cumprir uma função no grupo. Porque ser ser humano é ser parte de um coletivo, você não existe ser humano sozinho, a gente é um animal social. Então a gente precisa ser instruído, ser limitado, ser moldado, ser programado para servir os interesses do nosso grupo. Isso não é uma coisa que fazem há 200 anos por causa da evolução industrial para poder reprimir a gente, fazer a gente ser robô. Não. Isso é uma visão rasa. A gente faz isso desde que a gente adquiriu a linguagem. Porque desde que a gente anda em tribo, a gente precisa ensinar uns para os outros como você deve se comportar, como você deve pensar, como você deve reagir diante disso. Por que a gente aplaude, nem sempre por quê, né? Mas a gente aplaude isso e a gente condena isso. E você segue essa programação. A diferença é que quando a gente estava em grupo pequeno, a gente estava num coletivo que a gente se fazia parte e a gente se sentia bem. Agora a gente cresceu tanto que a gente faz parte de um coletivo que a gente é instruído para servir ele, mas que a gente não se sente conectado com esse coletivo. Então por isso que a gente não sofria com isso antigamente e hoje a gente sofre. A programação é parte da formação do ser humano. E aí vem a minha parte dessa conversa, que, cara, eu nem sei quanto tempo de vídeo tem, mas agora que eu vou entrar na parte que é relevante no sentido de que é a percepção que eu adquiri sozinho ao longo dos meus estudos, de que sim, a gente é limitado, a gente precisa ser limitado para poder fazer parte do grupo, e é o nosso papel quebrar essa limitação para ser um adulto que acrescenta algo para o grupo. Veja bem, eu não estou falando que os adultos que seguem a programação do grupo não acrescentam nada, eles cumprem um papel importante. Da mesma forma que os torcedores, a plateia de um jogo de futebol, cumprem uma parte importante de uma partida de futebol. Os jogadores não teriam o mesmo evento, a mesma experiência se não houvesse a plateia. A plateia não teria a mesma experiência se não tivesse os jogadores. Mas aí que vai a questão, o que você quer fazer na sua vida? Você quer estar na arena, recebendo as vaias e os aplausos, ou você quer estar na plateia, protegido das vaias, excluído dos aplausos? Isso é uma forma simples de entrar na questão. Você quer impactar o mundo, ou você quer ser as pessoas que veem o mundo ser impactado? Porque eu quero impactar o mundo, e para você impactar o mundo, você precisa quebrar a programação que você recebeu. Você precisa olhar para ela, entender que ela foi importante, ser grato por ela e desconfigurar ela, se livrar dela e botar a programação que você quer. Você precisa literalmente fazer uma lavagem cerebral em você, porque se você não fizer, eles vão. Eles vão não, eles já fizeram e eles continuam a fazer ao longo da sua vida, porque o jornal é mais o que além disso. As conversas que você tem no grupo, as fofoquinhas, as coisas do trabalho, são toda conversa para poder reforçar a programação. Porque você não ir para a faculdade, isso é perigoso. É na faculdade que a gente arruma um dinheiro, é na faculdade que a gente arruma um trabalho. Porque você querer ser músico, você querer fazer não sei o que, isso aí você tem que tomar cuidado, porque isso aí não é o caminho seguro, o mundo não funciona assim, porque não sei o que, não sei o que lá. Então, você precisa entender que pessoas vão querer insistir de te colocar nessa programação e você precisa ativamente combater ela para poder programar você na direção que você quer. E como você programa você na direção que você quer? Da mesma forma que programaram você na direção da sociedade. Você arruma referências, pessoas que te instruem, lugares que te transmitam a informação, que te colocam na direção que você quer. A gente vive na era da informação. Não tem nada que você queira saber que não está ao alcance de um clique. Você não é a pessoa que você quer porque você
ou tá no processo de se tornar, ou a parte chata, a verdade desagradável, é que você não quer. Você tem preguiça. Ou você tá machucado demais pelas coisas que aconteceram no ponto que você não consegue reagir. Enfim, acho que o motivo do porquê você não faz isso não importa. Espero que você entenda que eu não tô fazendo uma avaliação moral de que você tá vivendo certo ou errado, blá blá. O ponto é, o que você quer fazer da sua vida? Se você quer isso que eu tô propondo aqui, você precisa levantar e começar a buscar formas de programar a sua própria cabeça. Botar em volta de você as coisas que te colocam na direção que você quer. Porque a música que você ouve te faz ver o mundo de uma forma diferente. As pessoas que você conversa te fazem ver o mundo de uma forma diferente. As pessoas que você ouve faz você ver o mundo de uma forma diferente. Então, você não vai se descolar do mundo, porque se você quer criar um impacto no mundo, você precisa estar no mundo, mas você precisa aumentar o peso das coisas que te colocam na direção que você quer. Então é avaliar. A música que você ouve te faz ter pensamentos que te colocam na direção que você quer, ou te faz ter pensamentos que te colocam em outra direção? Os vídeos que você assiste são vídeos que te reforçam uma imagem sua, que te botam na direção que você quer, ou reforçam uma ideia de que você não gostaria de estar vivendo? Uma vida que você não concorda, uma vida que faz com que você tenha medo de explorar o seu próprio potencial. É essa avaliação refinada que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Uma coisa que eu faço para me programar: de manhã, eu propositalmente sou inacessível. Isso começou com a simples ideia de eu não pego no celular assim que eu acordo. Eu não pego o celular para ver mensagem de ninguém, para ver notícia de nada, para saber. Eu não quero saber o que acontece no mundo. De manhã é quando eu entendi que o meu cérebro, a minha mente estava mais sensível para receber o que a vida tinha para estar. Então, se eu começasse o dia já botando meu cérebro, minha cabeça numa região, tipo, negativa, sabe? Numa região baixa, numa região, tipo assim, que não acredita, com falta de confiança, de baixa autoestima, eu carregava isso pro resto do dia. Poderia mudar? Poderia, mas eu percebi que quando botava, eu já começava o dia numa intenção forte, já começava o dia, vamos dizer como algumas pessoas que a gente fala, começar o dia vencendo. Tipo, eu começo o dia já alinhado com a minha intenção. Era muito mais fácil seguir o resto do dia alinhado com essa intenção. Então eu passei a tornar minhas primeiras horas do dia sagrada. Não quero falar com ninguém, não quero saber de ninguém, não respondo nada, não vejo nada. Eu pego, medito e tenho meu momento para, tipo, parar e concentrar no o que eu quero fazer do meu dia, o que eu quero fazer da minha vida, para onde eu estou me direcionando. É essa a intenção. É isso que a gente quer fazer. E aí eu vou pro dia com essa coisa lá no fundo da minha cabeça, sabendo, tipo assim, a gente tá se movendo nessa direção. Então, quando uma coisa surge, a minha cabeça já sabe, tipo assim, a gente vai responder assim porque a gente tá se movendo nessa direção. Então, antes que qualquer pessoa defina como eu vou me sentir a respeito da minha vida, do meu dia, eu já dou essa definição. Eu já digo, ó, é assim que a gente vai se sentir. É assim que a gente vive, é assim que a gente quer viver e é assim que a gente vai se posicionar. E pronto, a tua cabeça entende. A tua cabeça é o melhor parceiro que você tem pra viver a sua vida. Só que ela só se torna teu inimigo quando você deixa ela andando igual um cachorro destreinado. Um bicho destreinado fica andando pra lá e pra cá porque ele só tá seguindo o instinto dele. Ele não tem culpa de estar fazendo o que ele tá fazendo. É sua responsabilidade pegar, tipo assim, ó, a hora de sentar a gente senta, a hora de passear a gente passeia. Ele vai entender, mas você precisa fazer esse papel. Você fica se permitindo pensar coisas que não estão de acordo com o que você quer realizar. Você fica se permitindo, por exemplo, um pensamento que eu tive que encarar por muito tempo e ainda hoje eu encaro, é a ideia de que, por que as pessoas vão te ouvir? Quem é você? Por que as pessoas assistiriam você? Você é só um maluco falando na internet, o que você tem? Tem um monte de gente já falando o que você fala, com muito mais número. E aí eu tive que começar a entender, tipo assim, irmão, legal, mas fé, eu não vou ficar dando atenção pra esse pensamento não. Eu não vou ficar dando corda pra um pensamento que não tá me botando na direção. Esse pensamento me programa pra viver a vida assustada e com medo do meu potencial que todo mundo vive. E não é a vida que eu quero viver. Então eu tive que começar a entender, eu tive que sentar com esse pensamento e tipo assim, tá, por que as pessoas me ouviriam? Por que as pessoas não me ouviriam? Por que não eu? Se pode aquela pessoa, por que não eu? E aí, de certa forma, questionando ele, até a hora que a minha cabeça chegasse num ponto de, tipo assim, não tem nenhum motivo. Pode ser tanto eu como pode ser outra pessoa. A diferença é que quem tem a coragem de se manter no caminho.
Se eu me manter no caminho, a coisa vai dar fruto. Se eu não quiser me manter no caminho, se esse caminho me assustar, se eu ficar incomodado com os incômodos, os sofrimentos que eu tô causando em mim mesmo, né, por estar encarando esse desafio, aí eu vou largar esse caminho. E aí eu não vou ter essa vida mesmo. Então aí eu fui vendo, tipo assim, por que não eu? Tem tanto motivo pra ser eu como tem pra ser outra pessoa. Como eu já vi várias outras pessoas vivendo a vida que eu queria ver, e eu falar, tipo assim, mano, essa pessoa não tem nada de diferente de mim. Ela não tem nada que eu não tenha. Por que ela conseguiu e eu não? Então aí você começa a ver que não tem nada que te impeça além da sua própria cabeça. Além da sua própria programação que você sofreu e que você não desfez. Que você manteve ela aí, enquanto ela estiver aí, ela continua operando. Então, crianças, meus amados, tenha cuidado. Seja um gestor, seja um curador da sua própria vida. Escolha com muita atenção o que você dá ao seu tempo. Escolha com muita atenção o que você dá à sua atenção. Eu falei no último vídeo do canal, o título deve estar algo tipo foque nisso e o seu sofrimento desaparece. E nesse vídeo eu reforço como a nossa atenção é essencial para o sofrimento que a gente vive. O sofrimento que a gente vive depende do que a gente está colocando a nossa atenção. E esses dois vídeos comunicam totalmente, porque nele eu falo sobre programação também, de certa forma, como você programa a sua cabeça numa direção. Então você vai encontrar uma extensão desse assunto lá. Então perceba que a música que você ouve, as pessoas que você assiste, as conversas que você permite entrar na sua vida vão te afetar. Não precisa ficar neurótico. Não precisa surtar porque você tá na academia e começou a tocar uma música sobre sexo e traição e você precisa quebrar o som da academia. Não é sobre isso. É só garanta que na mesma proporção que o mundo taca coisas em você, você tá conseguindo tacar ainda mais. Para cada uma música que você ouve na rua, para cada um tipo de conteúdo que você cruza, para cada uma conversa furada que você crua que só aumenta o seu medo, só aumenta o seu sofrimento, você inclui conteúdos, inclui conversas, inclui histórias, inclui pessoas que pesem no outro lado da balança e que te botem na direção que você tá. Porque você só precisa conseguir 51%. Se você botar 51% das coisas que você quer para dentro de você, você já garante que mais da metade das suas expressões na vida, no mundo, vão te levar na direção que você quer. E esse é o conflito que a gente vive. É como você tá andando num caminho. Você vai dar passos para frente e vai dar passos para trás. Não tem como você impedir. Mas se você dá 2 passos para trás, você precisa dar um jeito de garantir que você vai dar 3 para frente. Acabou. É isso. Ah, mas eu tô andando pra trás. Tipo assim, não importa o quanto você tá andando pra trás. Não tem como você impedir que você andar pra trás. Tem hora que o vento é muito forte. Você vai andar pra trás. Mas quando o vento não tá ventando, você tá fazendo a tua parte de dar 2 pra frente? Por que isso? Porque se tu dá 1 pra trás, aí fica dizendo, ai não, mas dei 1 pra trás, desanimei. Aí você continua. Amanhã você vai dar mais 2 pra trás. Aí outro dia vai dar mais 3 pra trás. Saca? Ou tipo assim, ah não, dei 2 pra trás, então vou dar só 2 pra frente. Aí dá 2 pra frente. Aí fica no 0 a 0. Tu não vai pra lugar nenhum. É quando você faz o esforço de, tipo assim, você quer me puxar nessa direção? Então beleza, eu vou garantir que eu dou 1 a mais. É nesse 1 passo de diferença que ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, você vai compondo isso. E quando você vê, você tá cada vez mais próximo do que você queria. E no final das contas, não importa o quanto o vento te atrapalhou e te fez andar para trás. Porque você garantiu que você estava dando mais passos para frente do que a vida te fazia dar passos para trás. E aí a gente começa a construir a nossa vida. A gente começa a ir na direção. Não que você vai ficar milionário, não que você vai ficar famoso. E outra, não que você não possa ficar. Mas o ponto é que a gente não precisa chegar nesses resultados astronômicos para a coisa valer a pena. Só o fato de você estar dando 1 passo para frente, 1 passo para fora da situação que você tá. Mano, você já fez a sua vida melhor. Você já fez a vida de todo mundo à sua volta melhor. Você já fez o mundo melhor. Você não precisa consertar o mundo para fazer o mundo melhor. Só o fato de você estar fazendo a sua vida melhor, você está fazendo a vida de todo mundo à sua volta melhor. A gente é uma rede. Não tem como você melhorar a sua vida sem você melhorar as pessoas à sua volta. Se você consegue ficar de bem humor, se você consegue manter a sua paz, você influencia no caos da sua casa. Você traz um elemento diferente para essa confusão. Agora, se você não consegue fazer isso, se você ficar no caos também, você adiciona mais caos ao seu lar, você adiciona mais caos às pessoas à sua volta. Então o maior impacto que a gente pode fazer no mundo, a maior diferença que a gente pode fazer no mundo, começa pela gente mesmo.
Se na tua jornada você tem encontrado um desafio, uns muros, uns obstáculos que tem sido difícil e você tem precisado de ajuda, queria te falar que fica à vontade para entrar em contato comigo. Eu amo quando eu recebo mensagem de vocês, quando eu interajo com vocês, porque eu comecei a criar conteúdo justamente porque eu queria encontrar pessoas que pensassem como eu, que estivessem na mesma intenção com relação a construir uma vida foda para si mesmo, como eu fiquei, como eu continuo, e tá podendo ajudar vocês na jornada de vocês com qualquer dificuldade que você tenha. É uma satisfação enorme. Então, não fique com vergonha, não fique com medo. As redes sociais estão aí embaixo, tem e-mail, pode comentar, manda mensagem, que o que tiver no meu alcance de ajudar vocês, seja com um conselho, uma ideia, uma visão, eu vou fazer. Eu não me... Como é que é a palavra? Tem uma palavra muito bonita. Eu não me eximo de ajudar a galera que tem na mesma intenção que eu, buscando melhorar a sua própria vida e, consequentemente, melhorar o mundo. Então é isso aí, crianças. Busquem conhecimento.